Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos falar sobre um defeito, né, que era muito patente, né, naqueles inimigos de Jesus, né? Primeiro, aquela inveja, né, que tinham de Cristo. A gente lembra que os fariseus, que eram aquelas pessoas que conheciam melhor a lei judaica e que eram os professores, né, que eram os mestres, né, da lei, né, os mestres da religião, eles ficavam, quando viam Jesus que curava em dia de sábado, curava alguém, né, fazia um milagre, né, dava vista a um cego, fazia com que um aleijado passasse a ter os seus movimentos normais, eles ficavam irados com a cura de Jesus. Por quê? Porque ele estava curando em dia de sábado. E Jesus às vezes usava um argumento tão simples, né? Falou, mas vocês não tiram os animais, se um animal cai num poço e vocês não vão lá retirá-lo? Falou, por que eu não posso, né, curar aqui um filho de Israel? Eles nem tinham muito como responder, né? Mas porque era algo tão evidente, né? E aquele sentimento de inveja era que fazia com que eles se sentissem justos, né? Inclusive até mais tão justos que, inclusive acho que apontavam, né, o erro de Jesus como se eles estivessem muito acima, né, de quem era realmente perfeito Deus, quem era o perfeito homem, e achavam mesmo que estavam do lado da justiça, da santidade, como ficava claro aquela oração que Jesus contou, né, de um fariseu que chegava diante de Deus e falou, olha, Senhor, eu não sou como esses demais homens que não pagam as coisas, que não fazem as coisas direito, né? Então, e às vezes rezava como se Deus, né, fosse obrigado praticamente a escutá-lo, né, a esse ponto. E a inveja realmente a gente sabe, né, que a inveja é um defeito assim um pouco vergonhoso, né? A gente até, por isso que todos nós, de alguma maneira, nós nunca queremos reconhecer a inveja, né? Porque de fato, né, a inveja é um defeito triste, né? O invejoso é uma pessoa infeliz. Não é desses defeitos que às vezes um defeito, um pecado, né? Que às vezes a pessoa pelo menos tem aqui um prazer, né, no pecado, de certo modo encontra ali um bem, um certo bem aparente, né? Na inveja nem isso. A inveja justamente é um defeito que faz a pessoa ficar triste. É uma pessoa que se enche de justificativas, que acaba sendo cada vez mais amarga na medida que tem mais inveja. O coração passa a ser um buraco negro, né, que engole e anula todo tipo de alegria que uma pessoa pode ter, né? Já vamos falar melhor o que é essa inveja, mas eu achei num livro umas palavras bem divertidas, né, que estava dizendo um pouco da situação da pessoa invejosa, né? Que ela vai se enchendo de complicações interiores, né? E vai ficando cada vez mais triste. Então diz assim, a receita infalível para a tristeza, né, passa pela inveja, seria essa, é o que eu tirei de um livro, diz assim, feche-se no seu quarto, rumine sem parar os seus cansaços, as injustiças e as mágoas que vem sofrendo. Amasse tudo isso no seu coração durante 20 minutos e junte-lhe um pouco desses ingredientes do passado,
saudosismos e recalques. Misture 2 xícaras de apreensão pessimista sobre o seu futuro. Acrescente 3 pitadinhas daquelas invejas pegajosas. Coloque umas cerejinhas de rancor para servir de enfeite. E leve tudo isso ao forno da autocompaixão durante 30 minutos. No fim, terá um bolo monumental de tristeza. Demorará 3 dias para fazer a digestão. E ficará mais deprimido do que uma tartaruga neurótica. Né? Esse é um livrinho de Dom Rafael Cifuentes, né? Quando ele fala lá da alegria. Mas é isso, esses elementos, e a inveja talvez seja um desses elementos, um desses ingredientes mais, digamos assim, talvez mais poderosos, né? Da nossa tristeza, das nossas depressões, nossas chateações. E por isso, né, tenho certeza que agora nessa meditação, o mais importante né, eu falo assim, eu sei que não somos todos aqui invejosos, né? Mas sempre há algo, a gente sempre tem algumas pontas de inveja em alguns momentos, com relação a algumas pessoas. E se a gente aprende a detectar isto e saber lutar contra elas, a gente vai ver que também isso é um ponto de enorme felicidade, de enorme liberdade, às vezes até de coisas que nos fazem um pouco, que nos magoam um pouco, a gente vai, né, converter em elementos de alegria. Né? Vamos ver mais no final. Agora, o que é a inveja? Diz o Catecismo da Igreja Católica que a inveja é essa tristeza sentida diante do bem do outro. Por isso é uma tristeza especial. Né? Não é a tristeza normal, quer dizer, tristeza, o que é uma tristeza normal? É justamente a reação perante um mal. Né? A alegria é a reação perante um bem, perante um mal, a tristeza. E justamente a inveja é uma reação de tristeza perante um bem. E claro, e o bem alheio, né? que o invejoso vê como um mal, simplesmente porque eu não tenho. Né? E podemos dizer assim, que quase todos os bens alheios podem ser motivos de inveja. A beleza de uma pessoa, né? As habilidades esportivas, sabe? O sucesso profissional, a inteligência, a simpatia, a popularidade dos outros, né? A sua liderança, e se aquilo lá, né? Se esses bens em outras pessoas nos deixam tristes de alguma maneira, né? Ainda que seja um pouquinho, às vezes pode haver aí um pouco de inveja. Por isso, e por isso, se fazemos um pouquinho de exame, talvez podemos encontrar algumas pitadinhas de inveja, pelo menos, né? Que ainda que a gente não vai fazer esse bolo que leva 3 dias para digerir, né? Às vezes pode ser aquela pitadinha que deixa a nossa vida um pouco mais amarga, né? Um pouco mais amarga. Que são, e a gente reconhece, se a gente vai identificando essas tristezas que temos, digamos, sem muitas justificativas. Essas tristezas que nos vêm, talvez sem encontrar talvez um mal em si, ou tristezas que não tenham uma razão de um mal em si mesmo, mas que às vezes é a tristeza porque nós não temos algo que outras pessoas têm. E às vezes a gente não, às vezes a nossa soberba trata de esconder isso. Fala, não é que eu estou com inveja, não é que realmente não consigo, eu até me alegro por ela, mas aquilo lá me deixou. E vamos identificar se, por exemplo, às vezes acontece, por exemplo, essas farpas com relação a outras pessoas, né? Esse pensar mal daquela pessoa. Né? A gente não gosta daquela atitude naquela pessoa. Se fosse a outra, a gente iria... eu não faço porque foi aquela pessoa que pediu, que sugeriu. Se fosse outra, eu faria de muito bom grado. E aquilo lá me deixa triste, me deixa um pouco amargurado. Então, é bom que a gente chame pelo nome, né? Fala, isso aqui é uma inveja. Eu vou lutar contra essa inveja. Conta uma história muito divertida, né? De uma criança, que agora é um beato, né? Quando era o Beato Álvaro del Portillo, uma biografia que eu li, conta uma história de quando ele era criança.
diz que os pais falavam muito, né? Ele diz que ele teve uma irmã, quando ele já era um pouquinho maior, assim, tinha os nossos 5 anos, já tinha um pouco de consciência, né? Ele chegava até a lembrar disso, não sei quantos anos teria, mas já era uma criança um pouco mais desenvolvida, né? Digamos assim. E aí conta que claro, nasceu a sua irmã, e aí os pais diziam, não, filho, não fique com inveja. E parece que tem um ditado lá na Espanha que diz assim, la envidia pone la cara amarilla, né? A inveja deixa você com a cara amarela. E conta que um dia estava lá ele, de repente nasceu a sua irmã e os pais diziam, não fique com inveja, você tem que gostar da tua irmã, porque la envidia pone la cara amarilla. Aí um dia estava ele na frente do espelho assim, né, olhando a sua cara, e aí ele disse para a mãe, falou, nossa, vocês dizem que a minha cara tem que ficar amarela, eu estou morrendo de inveja, mas eu continuo bem branco ainda, né? Dizendo assim. Mas já era uma coisa boa, né? Ele estava já reconhecendo que estava com inveja da irmãzinha, né? Só o fato de dizer isso, realmente, tem inveja, pronto, ele já ia, não, então tentar, enfim, saber que provavelmente os pais já educariam bem ele, não, a gente te ama também, você também tem que cuidar da tua irmã, etc. E aquilo lá passou, né? E que bom se nós fôssemos simples assim, né? E dizer, não, realmente, isso aqui é inveja, isso aqui eu preciso mudar, né? Então, identificando as invejas, né? Principalmente tendo em conta isso, são essas tristezas, às vezes sem justificativas, que talvez venha pelo bem dos outros, porque nos falta algo, né? Mas também é bom, né? Vamos também falar agora como é que a gente identifica melhor, mas é bom antes também pensar que há invejas falsas e verdadeiras, né? As verdadeiras é essa tristeza. Mas existem invejas falsas, né? Que não é inveja, que é algo bom. É quando a gente, diante de um bem, a gente às vezes pode se entristecer um pouco, mas aquilo me faz querer ser melhor, né? Me faz querer imitar aquela pessoa, né? Especialmente se é uma pessoa boa. Por exemplo, a gente lê as vidas dos santos, né? A gente ficar com inveja dos santos é uma santa inveja, né? Porque falar, puxa, eu vou me fazer mais santo, eu vou procurar melhorar, eu quero ter essa determinação de Teresa de Almada, né? De Santa Teresa. Eu quero ter essa simplicidade de Santa Teresinha. Eu quero ter, né, essa mesma competência profissional daquela amiga que é muito boa. Eu quero, né, ter e ótimo. E a gente vai. Então isso pode ser uma tristeza até louvável, né, se a gente transforma essa tristeza em aspiração. Outro caso é justamente a tristeza diante de um mal, né? Às vezes a gente pode olhar, né, uma pessoa que se comporta mal, que está longe de Deus, a gente fica um pouco triste por ela e querer ajudá-la. Então também é uma tristeza legítima, né? Uma tristeza que pode ser boa, que nos leva a fazer o bem. E às vezes a gente pode confundir, às vezes, a inveja com esse autêntico amor pelo bem, né? Por sermos melhores, por eliminar o mal da nossa vida. Então, enfim, quando a tristeza me leva mesmo a mudar, a querer mudar, então não é inveja, né? É uma coisa que está me levando para o bem. É inveja quando realmente eu sinto esse peso, me faz às vezes pensar mal das outras pessoas, né? Me deixa um pouco paralisada. Então a inveja é quando esse bem é considerado como um mal próprio, né? Quer dizer, o bem na outra pessoa me incomoda, né? A gente às vezes torce para que ela não tenha aquele bem. Às vezes isso é um pouco às vezes a gente falar mal, a gente querer o mal às vezes em coisas pequenas. A inveja nos leva a nos sentirmos humilhados, às vezes as queixas, né? A tristeza queixumenta, o vitimismo, as comparações contínuas, né? Às vezes comparações que me leva às vezes a complexo de inferioridade, né? Ou às vezes até o orgulho, né? Às vezes em coisas, olha, a gente fica dizendo, eu sou melhor nisso, sou melhor naquilo, porque às vezes a gente está com inveja, né? Talvez de outras coisas que eu não sou melhor, então a gente quer sempre
se colocar. Por que a gente gosta, né? Algumas pessoas, mas às vezes existe a gente percebe na sociedade esse gosto de criticar, né? De falar mal, de falar, esse aqui é um incompetente, essa pessoa é burra. Porque quando a gente fala que uma pessoa é burra, a gente está se achando inteligente, né? No fundo, eu estou dizendo, eu sei, né? Falar, puxa, quando eu falo que uma pessoa é pouco inteligente, porque eu percebo as coisas, né? No fundo, não deixa de ser às vezes inveja, né? Por que qualquer pessoa que está, né, prosperando, às vezes é alvo de críticas, né? Por quê? Porque às vezes é por causa da inveja. Enfim, a inveja sempre se encontra, tem essa raiz, né? A inveja tem essa raiz na vanglória, né? No desejo de ser melhor, de estar por cima, de receber aplauso, né? Enfim, então, daí está a verdadeira inveja. Agora, o mais importante, né? Vamos falar agora, né? Quais são as formas de ir superando esses sentimentos, essas comparações, né? Essas pequenas tristezas pelo bem alheio que pode vir, né? Às vezes, em algum momento. E vou falar três coisas que valem para todos nós, né? Que é um caminho de santidade. E mais do que isso, falava esse caminho de alegria perante os bens alheios. E, portanto, um caminho de felicidade verdadeira do mundo, de desfrutar, assim, de saborear as coisas do mundo, porque as pessoas têm sempre coisas muito boas, né? Aliás, o bem está presente em vários lugares, né? Está presente em todas as pessoas, né? Uma filósofa dizia, né? Hannah Arendt, né? Dizia que o mal é sempre superficial, o bem é profundo. E quando uma pessoa não se entristece perante o bem, então, né? Tá perdida, né? Agora, se aprende a se alegrar com o bem, então... Então, a primeira coisa, né? Vou falar essas três formas. A primeira coisa é fomentar um olhar benigno perante os outros. Esse olhar benigno significa, e com certeza, né? As pessoas que a gente gosta, a gente olha e fala, olha só como ele é bom, olha só como ela faz bem isso, olha só porque é minha amiga, porque, né? Às vezes a gente tem com algumas pessoas, então... Talvez com essas pessoas que a gente tem esse olhar benigno, olhar todas as outras assim. Isso é algo que se treina. Isso é algo que vem do querer. Mas esse querer olhar o bem não é fechar os olhos e digamos assim, e não enxergar outra metade da pessoa, enxergar só um lado. Não. Esse treinamento faz com que a gente enxergue com mais profundidade as pessoas, as coisas, né? Todas têm esse lado bom. E, por exemplo, né? Então, primeiro, olhar essas coisas boas. Basta a gente querer, né? Até é bom esse exercício, né? Aquela pessoa que às vezes eu não gosto tanto, que talvez eu não... pensar qual que é a sua virtude, o que ela tem de bom. Faz assim agora, né? A gente está aqui refletindo, cada um diante de Deus. Pensa, né, em alguma pessoa que você talvez não simpatize tanto, que não tenha tanto a ver com você. E agora pense nas coisas boas. E com certeza vai ser fácil, é muito fácil de encontrar, né? As coisas boas que essas pessoas têm. E terão muitas. Terão muitas. E depois, né, junto assim desse olhar bom, a gente pode também continuar pensando nessa pessoa e procurar aprender com essas coisas boas. Aprender. Veja, o invejoso ele se entristece, né? A pessoa que tem um olhar benigno, ela fala, puxa, olha só, nossa, essa pessoa tudo bem, essa pessoa pode ser um pouco chata, um pouco inoportuna, mas olha só como ela é erudita, como ela é culta, como ela sabe as coisas. E por que ela sabe? Porque ela lê, porque ela tem esses momentos de leitura. Eu falo, puxa, eu posso também ter isso, porque às vezes tudo bem, eu sou mais simpático, mas eu não tenho tanta profundidade. Então a gente aprende, né? Até porque somos diferentes, né? E às vezes a gente tem determinados hábitos que a gente talvez não tenha desenvolvido, todos nós, né? E assim a gente vai
Não é que toda hora a gente vai, né, querer desenvolver um hábito para cada pessoa, um diferente. Não, mas a gente vai talvez até enxergar os nossos defeitos com mais profundidade e ter ideias e coisas que eu posso melhorar, que eu posso implementar. Então, ter esse olhar benigno. E depois, né, se a gente procura aprender com as pessoas, então o nosso ideal de santidade vai crescendo, né? A gente vai vendo, puxa, eu realmente tenho essa lacuna, eu tenho esse defeito, eu não tenho essa virtude que ele tem. Talvez eu não tenha esse defeito, né, que me incomoda, mas então eu falo, puxa, eu posso também crescer, eu também posso melhorar bastante. O olhar benigno também vem assim, esse olhar, ver as coisas boas, e aprender também. Se a gente olha as coisas boas dos outros, a gente vai sentir muito à vontade também de compartilhar com os outros os nossos bons desejos, as nossas coisas boas, as coisas que a gente sabe. Se a gente fica se comparando e vendo, essa aqui tem defeito, então quando a gente tem algo bom que a gente poderia contribuir, que a gente poderia contar, que a gente poderia falar, a gente vai ficar também meio sem jeito, porque a gente vai achar que as pessoas estão competindo também, né? Se eu falar isso, o que vão pensar, essas coisas. E por isso estamos mais à vontade, somos mais felizes, né? Porque também nós compartilhamos coisas boas e nos rimos também, talvez, das nossas lacunas, etc. A segunda ideia para fomentarmos, né, a santidade é aprender a agradecer pelas coisas boas que temos. Se todas as pessoas, né, a gente pode olhar e encontrar coisas boas, em nós a mesma coisa. Às vezes a gente tem, a inveja leva a isso, né, leva a esses complexos de inferioridade. Que eu não consigo isso, que eu não consigo aquilo, eu não tenho essa simpatia, eu não tenho essa virtude, eu não tenho essa profundidade, eu não tenho... Olha, e daí, né? Eu tenho isso, tenho aquilo, obrigado, né, porque eu tenho essa capacidade, que eu tenho essa possibilidade, obrigado porque eu tenho essas circunstâncias, né? Obrigado. E podemos agradecer muito, agradecer todas as coisas. É algo muito bom para a nossa vida, nossa relação com Deus em primeiro lugar, e com a relação com os outros, agradecer. E querer agradecer tudo, assim, um pouco distinguir, né, todas as coisas. Senhor, obrigado. Às vezes a gente agradece, né? Obrigado porque eu acordei hoje, obrigado porque eu tenho meus 2 pés, minhas 2 mãos, meus 2 olhos, obrigado porque, sei lá, porque eu tenho a inteligência, que eu tenho a vontade, porque eu tenho a fé, porque eu tenho meu pai, essa minha mãe, a minha avó, o meu avô, enfim, cada um pode ir colocando as pessoas que ama, as pessoas que têm ao seu lado. Obrigado pela minha saúde, né? Enfim, são coisas muito assim banais, né? Quer dizer, aliás, não são banais, são coisas muito importantes, né, que eu estou falando, mas coisas, digamos, muito corriqueiras. Se a gente para pensar, são muitas, né? E coisas importantes. Aprende a agradecer assim, né? A gente não vai conseguir agradecer tudo. E a gente vai se dar conta que... E por que a gente vai ter inveja, né? Se a gente tem tantas coisas boas. E por fim, e o mais importante, né? Porque aqui a gente fala sempre... Enfim, precisaria falar muito, mas só a ideia mais importante é olhar para os verdadeiros bens. Os verdadeiros bens. Então, você me pergunta, quais são os verdadeiros bens? Né? Isso que teria que falar muitas coisas aqui, mas pegue o capítulo 5 de São Mateus. E você vai encontrar lá os verdadeiros bens que Cristo vai elencando. Ele fala, felizes, né? Que são as bem-aventuranças. Né? E a gente vai ficar surpreso. Quais são os verdadeiros bens? E Jesus começa a falar lá, felizes os pobres em espírito, os que estão desprendidos. Felizes os que choram são aquelas pessoas que procuram fazer o bem, que se afanam pelo bem, que se esforçam pelo bem. Felizes os que são perseguidos, né? E às vezes a gente, tudo bem, a gente não é perseguido, mas, por exemplo, quando a gente fala alguma coisa da fé, quando a gente é coerente com o nosso comportamento, talvez algumas pessoas não vão gostar. Então, felizes, né? Que é, no fundo, o caminho do cristianismo, né? Esses são os verdadeiros bens. Os pobres, os que choram, os que são perseguidos. Enfim, que é, no fundo, o verdadeiro bem é o amor a Deus, o seguir a Cristo, o buscar a Deus, né? E aí sim, né?
digamos assim, matamos a inveja pela raiz, né? Se nós buscamos as bem-aventuranças, né? Enfim, isso é todo o caminho do seguimento de Cristo, né? Mas que nos ajuda a matar a inveja. Mas só vamos voltar ao princípio, né? Se a gente luta, se a gente reconhece às vezes as pontadas de inveja e lutamos contra elas, então vamos também já seguir por esse caminho da felicidade, de aproveitar as coisas boas do mundo e das pessoas, né, dos bens alheios, e seremos muito mais felizes, né, e estaremos muito mais agradecidos com as coisas boas que nós temos, e estaremos com a alma mais aberta a Deus para também olhar quais são esses verdadeiros bens e buscarmos a verdadeira felicidade, a felicidade que é duradoura, né, e a inveja vai ficar para trás com a graça de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.